Bom dia, pessoal. Meu nome é Stephanie. Eu sou aluna aqui da Mauá, faço engenharia eletrônica. Eu estava andando aqui um dia pelo campus e eu recebi um WhatsApp, como todo mundo tem WhatsApp, falando: Stephanie, vem falar um pouquinho no TED sobre inteligência artificial. E aí, na hora, eu pensei, putz, eu vou falar sobre inteligência artificial, eu trabalho com isso, eu tenho aula sobre isso, eu vivo nesse mundo, mas eu vou falar num TED. Vou subir naquele palco, vou ficar super nervosa, ansiosa como eu sou, falei, ferrou, certo? O que eu faço agora? E aí eu comecei a pensar, putz, o que os TEDs têm de diferencial que fazem as pessoas lembrarem deles? O que os TEDs têm que marcam as pessoas? Então eu comecei a pensar nos TEDs que eu já vi que me marcaram. O que eles têm de diferencial? Eles, né? Por que eu lembro deles até hoje? E aí, lembrando, começando a pensar um pouco, esse é o TED que mais me marcou até hoje, gente. Eu tinha 17 anos, isso não faz muito tempo, né? E eu vi esse TED aqui e, pasmem, vocês não sabem amarrar os sapatos de vocês. O Terry Moore, em apenas 3 minutos, explica como nós não sabemos amarrar nossos sapatos. E ele fala como uma simples mudança na nossa vida consegue trazer grandes benefícios para nós. Então, o que ele fala? Que nós fizéssemos o laço um pouquinho diferente, nós conseguiríamos fazer que o laço desamarrasse muito menos. Bom, para contextualizar, eu era monitora de movimento juvenil judaico, e um dia nós estávamos todos os monitores discutindo sobre inovação, né, como nós íamos falar com as crianças. E aí, o nosso coordenador mostrou exatamente esse TED. E eu lembro que na hora que eu vi esse TED, eu só pensei no seguinte fato: pô, eu não sei amarrar meus sapatos. E eu sou treinada a amarrar meus sapatos de modo errado até hoje. E até hoje eu continuo com eles desamarrados, certo? E, bom, falando um pouquinho mais sobre sapatos, esse é meu irmão, o Rafael. Ele tem 7 anos, e um dia ele chegou em casa para minha mãe e falou: mamãe, eu quero aprender a amarrar meus sapatos. E aí minha mãe foi lá, certo? Tem toda uma questão motriz. Pense um pouco, né? Como amarrar uns sapatos. Você tem que pegar um cadarço, pegar outro cadarço. Tem toda uma questão muito complicada, certo? Por trás disso. Aí minha mãe foi ensinando, até que uma hora ela se encheu o saco e falou: Stephanie, sua vez, vem aí, né? Aí eu fui lá, comecei a tentar ajudar ele um pouco. Ele foi aprendendo na escola, devagarzinho, até que uma hora ele conseguiu. E agora não importa, certo? Qual sapato ele use, ele consegue amarrar os sapatos da mesma maneira. E vocês devem estar falando, a Stephanie é louca, porque ela vinha falar de inteligência artificial, e ela está falando de sapatos. Mas se vocês entenderam isso que aconteceu com o Raf, vocês entenderam o que é inteligência artificial. O Raf era a nossa máquina de treinamento, certo? Ele não sabia amarrar os sapatos. Mas nós tínhamos exatamente o passo a passo de treinamento. Pega um cadarço, pega outro cadarço, faça um laço, faça outro laço. E nós fomos treinando. Ele teve um momento de treinamento. E esse momento de treinamento é muito árduo, porque tem o erro, o acerto, e é muito difícil, principalmente para uma criança. Mas no momento que ele conseguiu, ele consegue generalizar. E aí não importa, certo? Aí ele fica felizão, que nem ele está aí na foto. E, bom, já que eu não tenho a audácia de fazer um TED em 3 minutos, que nem o Terry Moore fez, eu vou enrolar vocês só mais um pouquinho, tá bom? Vamos lá. O que é inteligência artificial? Se a gente pegar a definição mais clara, vocês nunca vão achar, assim, certo, um exemplo. Mas eu gosto muito dessa aqui, que inteligência artificial é a capacidade da gente fazer algoritmos de treinamento para generalização. Mas o que é essa generalização? É a capacidade de a gente pegar tudo isso daí e emular as funcionalidades humanas, seja ela de fala, de ver, de escutar. E isso tudo aqui volta para o treinamento. E aí a gente entra num ponto muito importante da inteligência artificial, o treinamento. Existe uma coisa por trás que nós falamos muito em relação à ética, certo? Quem vai treinar a máquina? Somos nós, seres humanos. Então, no momento, fui eu, minha mãe, foi a tia lá da escola, nós estávamos treinando a nossa máquina, que no caso era o Raf. Então, nós passamos tudo isso do nosso conhecimento para ele. E é a mesma coisa que acontece aqui. Quando nós vamos passar algum conhecimento para a nossa máquina, depende de nós ensinar ela do modo certo. Porque é muito fácil extrapolar e generalizar, que nem está falando aqui, e ir para o lado errado. E eu digo assim, que a inteligência artificial é um grande guarda-chuva. Que nós temos, né, consideramos o guarda-chuva, nós temos diversas coisas atreladas a ela. Quem aqui com certeza já escutou alguma coisa como machine learning, deep learning, computação cognitiva, redes neurais? Eu posso ficar falando aqui meia hora de termos, tá, gente? Cada um, de fato, sim, tem sua peculiaridade, tem, né, podemos explicar cada um deles, mas tudo de hoje, se eu quero que vocês lembrem somente de uma coisa, é exatamente isso. Tudo se trata do grande guarda-chuva de treinamento para a generalização.
Mas ok, Stephanie, a gente entendeu o porquê, certo? Entendemos o que é inteligência artificial, mas por que investir nisso aí, certo? Por que todo mundo fala tanto sobre isso? Eu não sei se vocês sabem, hoje, 80% de todos os dados de todas as empresas que tem, tá? Todos os dados que a gente tem disponível são dados não estruturados. O que é um dado não estruturado? É muito fácil de falar. É desde um WhatsApp que alguém está mandando agora porque não está entendendo nada do que eu estou falando. É uma imagem, é um áudio, é um vídeo, é uma transcrição. É algo que não tem o de para, certo? A coisa que a gente pode fazer uma célula, que a gente tem o de para, a gente fazia o famoso CRUD. O CRUD era aquela ideia que a gente tinha uma célula, a gente conseguia falar, pô, se x maior que 2, realize isso. Agora imagina eu aqui no palco, a gente quer fazer uma análise, se a Stephanie estiver sorrindo, faça isso. Não é tão simples, certo? Para isso, a gente precisa passar as nossas capacidades do ser humano para a máquina, e uma vez que ela é treinada, e você explica para ela, se tiver certa relação, realize isso, ela vai aprender e vai conseguir generalizar. E aí sim, nós entendemos a ideia. Mas o melhor de tudo, a inteligência artificial consegue trabalhar nos dois mundos. E é muito curioso que a gente consegue ver a evolução da inteligência artificial até nos filmes, certo? Eu me lembro, a primeira vez que eu vi O Homem Bicentenário, eu era pequena, eu falei, cara, isso aí nunca vai acontecer, certo? E hoje eu estou nesse mundo totalmente implementada. Mas o mais curioso de tudo isso é a evolução que a gente consegue ver. Primeiro, para o Homem Bicentenário, é a inteligência artificial melhor que eu, certo? É o robô sendo o de grande, certo? O que vai ganhar de mim, que vai fazer coisas melhores. Depois, no segundo passo, que é o IA, é a inteligência artificial sendo eu, que a gente tentou reproduzir. E aqui, no último, é a inteligência artificial comigo. E ela está comigo, tá, gente? Pode ser muito interessante falar isso, mas a inteligência artificial não está só comigo, mas está com vocês. E é muito curioso que muita gente acha que a inteligência artificial ainda não foi democratizada. Mas sim, todos têm acesso a isso. E para contar um pouquinho, eu queria voltar um pouco na minha história. Faz mais ou menos 2 anos eu entrei na IBM, na área de research, de pesquisa. Eu tenho 3 patentes no meu nome, nós desenvolvemos alguns projetos, trabalhei com pessoas brilhantes. E sempre trabalhando lá, falando de Watson, eu falei, cara, preciso começar a entender o que é isso, certo? Trabalho, né? Vamos começar a pesquisar, senão eu vou ficar para trás. E eu comecei a pesquisar o que era o Watson. E é muito curiosa a história dele, porque foi realmente andando junto com a minha história. O Watson começou em 2011, no Jeopardy, e é um jogo muito curioso, o Jeopardy, porque o apresentador ele dá uma resposta para as pessoas, e elas têm que devolver com uma pergunta. Então, sejam bem-vindos ao Jeopardy. É o jogo jeito mais simples de explicar para vocês, foi o jeito que vocês estavam no desafio. Se eu chegasse para vocês e falasse aracnofobia, o que vocês poderiam me responder? O que é medo de aranha? Isso é fácil, certo, gente? Comecei no modo easy, vai. Agora, se eu chegasse para vocês e falasse, era um médico, tá? Político, com plano de 50 anos em 5. Complicou, certo? Mas podia ser o JK, certo? Esses exemplos que eu dei eram do jeito mais simples, tá? Que tem dentro do Jeopardy. O Jeopardy realmente é bem complexo, os exemplos que eles dão lá. Mas o que curioso que eu queria falar é como o Watson chegou lá. Ele foi treinado, novamente, treinado com toda a base do Wikipedia, ele não estava ligado na internet para não ser injusto, e ele ganhou o desafio. Mas mais do que ganhar o desafio, pensem na questão, voltando na aracnofobia. Se eu chego para vocês e falo aracnofobia, o que o cérebro de vocês fez nesse momento para falar qual é o medo de aranha? Vocês entenderam o contexto, certo? Aracnofobia tem a ver com aranhas, vocês pesquisaram em algum momento na sua cabeça que você já aprendeu sobre isso. Uma vez que você aprendeu sobre isso, você consegue mentalizar e verbalizar. Pense em uma máquina fazendo isso aqui, certo? E até então, o Watson era simplesmente uma máquina de perguntas e respostas. Então, o pessoal da IBM começou a investir bastante e falar, poxa, nós precisamos fechar o ciclo, certo? Começaram a focar mais no desenvolvimento do Watson e vamos fechar o ciclo de inteligência artificial. E no momento que eles fecharam, eles criaram APIs. APIs são Application Program Interfaces, que qualquer pessoa, qualquer um que está aqui, pode consumir o Watson. E, ao invés de falar de projetos megalomaníacos, certo? Eu queria mostrar um exemplinho que nós tivemos. Eu estava num desafio de programação 36 horas. Sim, eu sou meio geek, gente. E nós estávamos lá desenvolvendo, eu estava junto com o pessoal,
E o que são esses bonequinhos? Eles são os TJ Bots. Ele é um projeto aberto da IBM que qualquer pessoa pode imprimir esse robozinho, tanto a laser quanto a impressora 3D, mas o mais legal é que dentro dele tinha o Watson. Então, eles falavam, tinha um que reconhecia quanto de água tinha numa planta e, a partir disso, ele irrigava. Tinha um que cuidava de crianças, né, que estavam dentro de um hospital. Gente, isso não é um caso completo de democratização? Não. Tá? Porque isso é para mim. Isso é para mim que sei programar, certo? E para vocês aqui? Pode ter de qualquer tipo de gente. Vocês devem estar se pensando, pô, isso aí é muito fácil para você, Stephanie. Você sabe programar, você se resolve facinho. E para a gente que, certo, tem toda uma questão por trás de como nós estamos trabalhando junto com a inteligência artificial. Mas, gente, quem não está com isso no bolso? Certo? Eu estou com muita coisa na mão, então fica difícil. Netflix, YouTube, Spotify, Siri, vocês estão junto com a inteligência artificial. Vocês estão programando a inteligência artificial o tempo todo. Pode ser que vocês não perceberam, mas quem aqui não pegou agora um filme no Netflix, e aí mostra até meu caso, eu gosto de ver essas coisas de tecnologia, mas às vezes eu gosto de ver um romancinho. Qual é o romance que aparece para mim lá? Filmes que pode ser que você goste. O Ela, certo? Romance homem-máquina. Por quê? Por que isso, certo? Porque o Netflix, que tem uma inteligência artificial, entendeu o meu comportamento, ele foi treinado para entender o comportamento das pessoas. Uma vez feito isso, ele generaliza. Então, no meu caso, já que eu tenho uma certa tendência, ele generalizou. Pode ser que até ele esteja errado, às vezes, porque eu quero ver aquelas coisas bem água com açúcar, Adam Sandler, certo? Mas, poxa, ele está seguindo por um caminho, certo? Então, vocês também estão com a inteligência artificial o tempo todo. Ela está sendo cada vez mais democratizada, é importante nós entendermos que ela já está conosco. Stephanie, seu tempo está quase acabando. Não acha que está na hora de falar da analogia da caixa de fósforos? Essa é a Isabela, gente. Eu programei ela, e ela é a voz do Watson, em português. E, Isabela, como é que você sabe disso aí? Ué, trabalhamos muitas horas juntas nesta apresentação, não é mesmo? Me deixe orgulhosa e arrase aí. Ela é meio engraçadinha, eu sei. Valeu, Isabela, pode deixar. Então, eu programei isso, gente, e eu queria falar de um assunto muito importante. Eu expliquei para vocês o quê, eu expliquei para vocês por quê, mas entra num ponto, e aí, certo? O que a inteligência artificial tem a ver com a gente? Pensem numa caixa de fósforos. Nós somos os fósforos, e eu acredito muito claramente que a inteligência artificial é a pista. O que acontece no momento que nós conseguimos passar um fósforo na pista? Acende-se um fogo, certo? Então, acredito que no momento que nós, seres humanos, conseguimos aprender que a inteligência artificial está aqui para nos empoderar, para nos criar a chama, a gente vai criar uma inovação. Mas se a gente ficar o fósforo aí dentro, o fósforo vive, certo? Vai ficar aí, não tem problema. A gente vai continuar andando, mas a inteligência artificial vai continuar se desenvolvendo. Mas ela está aqui para nos ajudar. Se não ficou claro, um exemplo. Tem uma menina que trabalha comigo que, infelizmente, a mãe dela está com câncer. E aí a mãe ia fazer uma operação e ela chegou para o médico e falou, e aí, doutor, como é que você se prepara, certo, antes da operação? E ele falou, bom, eu leio 3 artigos 2 dias antes da operação. E aí a menina falou, bom, considerando isso, matemática de padeiro, 1,5 artigo por dia, certo? Qual a chance dele ler alguma solução que seja exatamente sobre o câncer? Por probabilidade muito pequena. Passemos todos os artigos possíveis sobre câncer para uma máquina, que ela seja treinada. E aí, 2 dias antes, nós passemos um relatório para esse médico. Qual a chance de trazer a resposta exata sobre o câncer? Certo? Ou se não, um juiz que vai julgar uma pessoa, e aí um advogado está lendo todas as jurisprudências possíveis, certo? E aí ele precisa salvar essa pessoa, e talvez está lá exatamente a prova do crime que vai salvar ele, ou talvez vai incriminar. E melhor das pessoas que consegue ler e ter memória fotográfica e leitura dinâmica, ele não vai conseguir ler tudo. Mas se a gente passar para uma máquina, a máquina vai estar empoderando a pessoa. Ou talvez somente uma menina que está apresentando num TED, e uma máquina está vendo se ela está apresentando, e vai falar, ó, está na hora de acabar, certo?
Eu fui empoderada pela máquina, vocês são empoderados pela máquina, mas a gente está se transformando. Isso depende da gente. A gente precisa aceitar essa chama. E no momento que a gente aceitar essa chama, a gente traz o benefício para nós. Vocês perceberam que talvez tudo que a gente precisa é amarrar nossos sapatos de outra maneira? Muito obrigada.